Bom dia, quarto ano, tudo bem? Vocês estão se cuidando? Então, hoje a nossa aula é de ciências, a nossa segunda aula do segundo bimestre de ciências. A gente vai dar continuidade da água, falar do tratamento da água. O tratamento da água é um longo processo de transformação pela qual a água passa até chegar em condições de uso para abastecer a população, independente da função que ela terá. Assim, depois de captada nos rios, barragens ou poços, a água é levada para a estação de tratamento, onde vai passar por várias etapas, e os mais complexos dependendo das impurezas existentes na água. A primeira etapa é a captação. A água bruta é captada de mananciais, reservatórios hídricos utilizados para abastecimento de água. Nessa etapa, a água passa por um grande sistema de grade que impede a entrada de elementos grosseiros, tipo folhas, galhos, madeiras, essas coisas. Segue a remoção de areia por sedimentação, certo? Essa é a captação. A segunda etapa é a adução. Transporte de água do manancial ao tratamento ou da água tratada ao sistema de distribuição, normalmente por meio de bombas que levam a água captada até a estação de tratamento. A terceira é a coagulação. Nessas águas que serão que serão tratadas, existem impurezas cujas partículas são pequenas. E por isso é necessário acrescentar à água coagulantes químicos. Geralmente aqui no Brasil, o coagulante utilizado é o sulfato de alumínio. A quarta etapa é a floculação. A água é agitada fortemente, bombeada fortemente, até tudo que está nela ficar como se estivesse baixando a poeira dela, certo? A outra etapa é a decantação. É basicamente o ato de separar por meio da gravidade os sólidos sedimentáveis que estão contidos em uma solução líquida. Então, na floculação, a água é agitada para se misturar e depois logo vem a decantação, que é quando vai tirar a poeira vai abaixar, é onde a sujeira vai ficar lá embaixo. Logo depois vem a filtragem. A filtragem é quando a água é decantada, é encaminhada às unidades filtrantes, que consistem em passar a água através dos filtros formados por camadas de areia grossa, areia fina, cascalho, pedregulho e carvão. É quando ela já vai começar a ser filtrada. A sétima é a desinfecção. É feita uma última adição de cloro no líquido, na água, na estação de tratamento. Depois ela recebe flúor e o controle de pH. E a última etapa é a reservação. A água é armazenada em reservatórios com duas finalidades: manter a regularidade do abastecimento e atender às demandas excessivas, como as que ocorrem nos períodos de calor. Então a água fica lá reservada para poder abastecer a população. A poluição da água. A água é um bem precioso e cada vez mais tema de debates do mundo todo, porque é um bem precioso que todo mundo precisa, mas ela está se acabando, Então, para não se acabar, o mundo todo discute como fazer isso. O uso irracional e a poluição de fontes importantes, como os rios e lagos, podem ocasionar a falta de água doce, muito em breve, caso nenhuma providência seja tomada. A água doce é quando a gente coloca açúcar, tia? Não, não é quando a gente coloca açúcar. É como a outra água, a água do mar e do oceano, ela é salgada, então a gente chama essa água que a gente bebe, que toma banho, de água doce, certo? A poluição da água é o resultado das alterações de sua qualidade e que se tornam impróprias para o consumo e prejudicial aos organismos vivos que nela habitam. As causas. A ação humana, O homem é a principal responsável pela poluição de água e as principais fontes de poluição da água são as atividades agrícolas, domésticas e industriais. Então, essas indústrias, os resíduos que saem das nossas casas, isso daí
poluem a nossa água, a água dos rios, né? Aí, as atividades agrícolas. É potencialmente poluidora porque o uso de pesticidas e fertilizantes químicos podem infiltrar no solo e atingir o lençol freático. Quando se faz uma plantação, a gente já viu sobre isso, usa-se um produto para não ter praga. E esse produto, quando bate a chuva, ele penetra no solo, atinge o lençol freático. Isso polui a água. As atividades industriais, que eu já falei, que são os resíduos que saem das fábricas, das indústrias, e as domésticas, que é pelo uso de detergentes, os quais potencializam o crescimento fitoplâncton e algas, que quando morrem esgotam as ofertas de oxigênio, certo? Esses são o que poluem a água. Agora, os cuidados que a gente tem que ter com a água. A água é o principal recurso do planeta. Preservá-la significa garantir a manutenção da vida. Infelizmente, no Brasil, a poluição de rios e lagos e o desperdício desse recurso são alarmantes, é muito grande. Então, vamos ver um pouquinho de como a gente pode cuidar da água. Não descartar o óleo de cozinha no ralo. Guarde o produto em uma garrafa e entregue para a sua cooperativa para que possa ser transformado em sabão. Aquele óleo que a mãe cozinha, que frita aquela batata. Então, aquele óleo não pode ser jogado no ralo da pia. Ele tem que ser colocado numa garrafa ou no outro recipiente e ser levado para a cooperativa, para os lugares corretos. Não utilize pesticidas ou herbicida nas plantas. Jogue o lixo sempre em local adequado. Não jogue nenhum tipo de material como sacolinhas plásticas e embalagens em rios, lagos e mares. Não descarte medicamentos ou outros materiais no vaso sanitário. Reduza o desperdício de água, fechando as torneiras ao escovar os dentes, o chuveiro durante o banho, entre outros. Evite a erosão do solo, promovendo a cobertura vegetal nos locais com essa tendência. Use menos produtos químicos para limpar a casa. Opte por produtos biodegradáveis. Isso tudo aí ajuda no cuidado com a água, tá? São coisas simples que a gente consegue fazer sem agredir tanto a nossa natureza e ter uma boa conservação da água, correto? Se tiver dúvida, dá mais uma lidinha na apostila e quando a gente se vê, a gente esclarece mais, ok? Beijos, tchau, tchau, até a próxima aula.